Quer entrar de vez no competitivo, aumentar suas chances de topar torneios ou simplesmente melhorar como jogador? Então faça o coach com o Paulo PRJ. O coach é feito de maneira totalmente online, onde você, juntamente com o Paulo, irão analisar os seus jogos, discutir sobre deck build e imaginar a melhor estratégia para o tipo de desenvolvimento que você quer. Pois é tudo feito sob medida de acordo com o que você pretende. Se você pretende jogar um regional, é feito um metacall de acordo com aquele metacall da tua região para aumentar a tua chance de topar, ganhar torneios. Se for para jogar um torneio a nível nacional, a mesma coisa, ou simplesmente para melhorar como jogador, entendendo o jogo de uma maneira geral, global, ou até para counterar os decks da sua local. Não importa o seu objetivo, o coach com Paulo PRJ é uma ótima solução para você crescer dentro do jogo. Então entre em contato com o Paulo através de suas redes sociais, marque um horário, faça o coach e melhore como jogador. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o TI e meus amigos estão aqui para falar sobre o deck de Tri-Brigade Melf. Pois é, estamos aí nos aproximando da coleção de Burst of Destiny. Afinal de contas, já estamos no mês de novembro e no dia 4 vai dropar a coleção. E lá na sexta-feira dessa semana, que essa semana vai ser dia 5 desse mês, a gente vai estar já com a coleção de Burst of Destiny legal. E aí sim, a gente vai ver todas as aplicações do metagame que a gente vem conjecturando até então, só que veremos isso na prática. Porém, sempre tem aquela questão, tá, qual o incentivo que eu tenho pra estar usando, quem sabe, aí um deck novo, alguma coisa nova? O que eles têm de melhor em detrimento das coisas que já existem hoje? Alguns dos decks novos que vão vir serão os melhores decks? E dos que já existem, qual que é o melhor? A gente tá no metagame tão aberto, mas tão aberto que essa pergunta é extremamente complicada de ser respondida. Porque pelo fato do metagame ser tão aberto, justamente por terem múltiplos decks muito bons, todos eles de maneira de jogar extremamente diferente, a forma de você atacar cada um ser relativamente diferente entre outros, mas diferente o suficiente a ponto de as tuas techs serem muito estranhas de serem feitas. Juntando tudo isso, a gente chega no impasse. Qual que é o melhor deck pro formato? Essa pergunta basicamente não tem resposta, porque se tivesse resposta estava todo mundo usando esse deck. Porém, a gente pode chegar em algumas coisas, a gente pode ver, sair de alguns pontos de vistas e fazer algumas inferências. Eu não sei falar, caralho, o que tá acontecendo? A gente pode ter algumas deduções de tentar conjecturar qual é a melhor opção pro formato. E agora eu quero falar sobre o Tri-Brigade Melf. Por que o Tri-Brigade Melf é um forte candidato a ser, quem sabe, a melhor opção pro formato como ele é hoje, mas não só como ele é hoje, pré-Burst of Destiny, mas pós também. Vamos tentar entender um pouquinho sobre isso. O primeiro grande argumento, na verdade, é único. Por que esse deck, quem sabe, é o melhor do formato? Simplesmente porque o Paulo falou que é. Brincadeira, é claro que tem um pouquinho a mais sobre isso e a gente vai tentar identificar quais os motivos fazem com que esse deck seja uma ótima opção para esse metagame atual. Não é nem de longe o melhor deck da história do Yu-Gi-Oh!, mas é com certeza um dos decks mais confiáveis do momento. O assunto de hoje basicamente é esse, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, só pedi um tempinho aqui para eu poder tirar essa webcam aqui da frente, né? Então deixa eu tirar essa câmera daqui e eu vou colocar ela aqui atrás pra gente conseguir visualizar essa decklist que eu tô mostrando pra vocês no Dueling Book. Novamente, não se atentem à porra da decklist, isso aqui não é a caralha de um deck profile. Se você quiser ver um profile, vai no canal do Paulo que lá tem. Então, muito bem, vamos tentar falar um pouquinho sobre o deck de Tri-Brigade Melf, né? Que basicamente é um deck que só existe por causa dessa carta aqui, o Obedience Schooled. Pra quem não tá ligado, ela é simplesmente uma carta que, se você não controla monstros, você pode fazer Special Summon de 3 nível 2 ou menor Beast monstro com nomes diferentes do seu deck, mas os efeitos são negados, eles são títulos de face, e depois que esse efeito resolve, só pode fazer Special de monstros do tipo Beast. Então, essa carta ela é extremamente roubada, ela invoca 3 bichos, não tem como uma carta que invoca 3 monstros ser ruim. Então, quando esse tipo de carta tem aplicação dentro do metagame, a gente tem que dar um jeito de usar essa merda. Pois é, então por que esse deck existiu? Por que esse deck existe? Qual é a necessidade que fez com que esse deck viesse a existir? A gente tá lutando no metagame atual porque a gente tá num paradoxo foda. Quais são? Bom, os decks atuais do metagame, eles são
muito bons. Não só do metagame em si, Tier 1, mas do competitivo no geral. Porque até os decks rogues têm características de bons decks. Então, quais são essas questões? A gente tá lutando para encontrar um equilíbrio ali entre força e ao mesmo tempo um equilíbrio em versatilidade, né? Para que as tuas techs sejam de fato efetivas. No caso, os decks mais combo, eles são extremamente fortes quando eles vão primeiro, mas eles têm extrema deficiência do segundo, justamente porque não cabem techs nele. Vídeo exemplo, por exemplo, do Drytron. O Drytron é o maior exemplo disso. O Virtual World, mais ou menos, mas o Virtual World sofre aquele problema brabo de consistência. E aí a galera, pra tentar suprir esse problema de consistência do Virtual World, a galera tentou abandonar as handtraps, mais ou menos como eu fiz nesse vídeo aqui do multiverso, né, dos decks meta. Então, o Virtual World tacou foda-se e resolveu abandonar a porra das handtraps, porque não adianta, tá ligado? Você vai usar lá um númerozinho de handtraps, 12 handtraps, o númerozinho lá entre 9 e 12, né, geralmente 9, porque você precisa colocar mais carta de consistência ali no Virtual World. Em torno de 9 cartas que você usar no teu deck, a chance, digamos assim, é que venha uma delas na tua mão, tá ligado? E uma carta, uma handtrap, não é suficiente pra parar absolutamente ninguém. Nenhum deck vai ser parado porque você deu uma handtrap nele. Partindo desse pressuposto, então, você tem algumas opções. Ou você vai usar o deck que o teu deck já não cabe muitas techs, apesar de serem fortes, ele cabe tech? Cabe, mas você tem o pouco espaço para as tuas techs, tem que fazer com que elas sejam impactantes, porque uma só não vai parar ninguém, duas, às vezes, o cara ainda passa por cima. Então, desse ponto de vista, você fica numa puta sinuca de bico, porque se essas techs são tão ineficientes no jogo. E por que elas são tão ineficientes? Porque tá muito aberto. Então, por exemplo, se eu pego um Drytron e eu tenho um pouco espaço pra colocar handtrap, e eu sou um Virtual World que tem espaço pra colocar 9 handtraps, vamos dizer assim. Porque é meio que, se eu vou colocar techs, eu vou colocar 9 techs, tá? No meu Virtual World, beleza. Mas, no meu metagame, no metagame que eu tô jogando, eu tenho o Drytron. O Drytron é mais de 50% do meu metagame. Porra, tá fácil. Eu pego o meu Virtual World e o pouco espaço pra tech que eu tenho, eu vou colocar Draw, Cycle Reader e alguma outra carta. Pode nem ser tão focado assim, mas eu vou colocar Draw, que é relativamente genérica, um Diddy Crow, que vai ser bom, e um Belly, tá ligado? Então Draw, Ash, Belly. Beleza, eu já vou conseguir pegar o nicho do meu meta, e essas techs que eu vou pegar, elas vão ser efetivas, pelo menos. Vão ser efetivas porque tá focada. Quando tá muito aberto, é muito difícil ser focado. Então, você já começa a abandonar o conceito de você estar usando tech. O Phantom Knight da vida, por exemplo, eu vou primeiro, eu ganho, beleza, mas não tenho tanto espaço assim pra tech. E uma single handtrap não para ninguém, nem mid-range, como o Tree Brigade, por exemplo, não para com ela. Então, qual que é a saída? Ou você vai apostar em usar Droplets, TTT, Lightning Storm, esse tipo de carta idiota, pra você tentar quebrar a mesa do cara quando você vai segundo, porque o teu deck é forte e tem volume. Ou você vai usar um deck que tem um montão de espaço pra tech cards, e aí você faz jogada com uma cartinha e você tem espaço pra 15 handtraps, por exemplo. Daí você coloca as 15 handtraps mais versáteis possíveis, porque, de novo, não tem como focar contra ninguém, porque o meta tá muito aberto. Daí você coloca algumas cartas focadas no teu side deck. Você tem essa opção. Qual que é o problema desses decks? O Ignista é um deck assim, o Prankids é um deck assim, mas o Prankids perdeu um pouco de força, apesar de ainda ser um deck competente, mas ele com certeza perdeu um pouco de força na volta, e decks como o Ignista e afins não são confiáveis. O Evil Twin que vai chegar é mais ou menos assim, tem espaço pra 20 tech, mas não é confiável, tá ligado? Ele tem duas tentativas de jogada. Às vezes, você toma essas interrupções, às vezes não alinha, como é o caso do Evil Twin, às vezes você toma duas coisas ali que são pesadíssimas contra você, e a tua jogada não prossegue, e ela não prossegue, você não tem follow, e você só tem as tech, você tem que torcer pra elas pegar todo mundo, porque elas são até boas, pra você conseguir juntar duas e dar no cara e frear ele, mas se a tua jogada não passa também, não adianta. Então, fica muito difícil, e foi aí que esse deck surgiu, porque o Tree Brigade normal, ele tem a ideia de... qual que é a questão? Você tem duas tentativas de play com o Tree Brigade, ponto, tá ligado? Se você usa Engin de Zoo, whatever, não importa. Tem duas tentativas de play, que é jogar com o gato ou jogar do normal sumo de Tree Brigade, mas todas elas tomam a mesma coisa, que é o Veiled ou o Impermanence, e o push do Kerais, descartando um bicho da tua mão. Beleza, você tem essas duas tentativas de jogada. Essa Engin aqui, o que ela faz é continuar com essas tentativas de jogada, mas você acrescenta essa carta que é uma camada extra. Então você não tem só duas tentativas, agora você tem 3. E isso é gritante. Sem falar que essa carta aqui, você não é hard once por turn. Se você abre com duas dela, dá ela, toma Ash, dá outra, mano, você ganhou. E quando você dá ela, mesmo que você fique locado, você faz jogadas competentes o suficiente. Você não faz a Polusa, mas você vai buscar a Revolt e você vai ter double pop no turno do cara. Por isso que você usa os Meowths, porque como você fica locado em monstros do tipo Beast, você tem
você tem que ter o que fazer com esses bichos. Então, se você só pudesse, porque, por exemplo, o Ferrijit e a Brum, elas são bichos também. Então, você consegue buscar 2 lá, e se você conseguisse fazer só o Ferrijit e a Brum, tá ligado? Só pra buscar o Revolt, já seria ok, mas não seria o suficiente pra você usar isso. Mas existe o Exceedzinho aqui, né, que é o Joyous. E o Joyous vai fazer com que você invoque o Calantosa e o Pup no turno do cara. O Calantosa já entra matando uma carta face-up. E o Pup, quando o cara fizer summon, você volta o Pup pra mão e invoca a outra Calantosa do deck. Então é double pop com o Revolt e com follow-up. Isso é muito bom com a porra dessa carta aqui. Isso é insano. Não é a Polusa, mas é essa interação, que é muito boa, tá ligado? Então, isso aqui faz com que você tenha as jogadas normais de Tri-Brigade, você tem a jogada de gato e você tem essa aqui, né? A jogada de Tri-Brigade e gato, a gente pode dizer que é a mesma coisa via Normal Summon, né? Mas você tem também a jogada de Tri-Brigade via Normal Summon e gato, /gato, né? Kerais e o Obedient Skulled, o que é muito grande, em detrimento ao deck que não usa isso. Ao mesmo tempo, você tem espaço pra estar usando 15 hand traps. Eu coloquei Smoke Moke porque eu não sei qual carta você vai usar nesse slot. Você pode usar literalmente 3 hand traps que você quiser. E aí você tem 9 aqui, 12, 15. 15 hand traps. E one card plays muito confiáveis, como o Fractal, o Skulled e o Gato. Isso é muito forte. Sem falar que além dessas hand traps que você tem o pote, que tenta achar qualquer uma delas baseado no que falta. Ou se tua jogada passou, você dá o pote e tenta achar defesa. Então, é muito versátil. De novo, é perfeito? Não, mas é o que mais se aproxima do que o meta precisa. Por quê? De novo, ele é um mid-range, mas cara, a jogada do mid-range passa e você ganha. Imagina, você faz uma jogada aqui. É porque, tipo assim, né, uma hand trap não para mais ninguém. Então, de novo, recapitulando de novo, uma hand trap não para mais ninguém. Então, os combos, semi-combos, combo, né? O Phantomite, o Virtual World, o Drytron, eles estão tentando usar outras coisas. Então, por exemplo, o Phantomite lá da vida, mano, o Phantomite, ele dá um braço pra poder comprar a porra do Droplets. Ele usa lá Droplets, TTT, aí ele usa algumas coisas de alto impacto, dependendo da matchup, um Draw, um Nibiru, alguma coisa nesse sentido. É isso que o Phantomite lá vai usar. Não tem espaço pra usar um montão de tech card. E como tá tudo muito aberto, é muito difícil você sair apostando em hand trapzinha single como essa. Elas são boas, mas elas só são boas quando você aposta em abrir múltiplas dela. Então, no caso, quando você usa um deck que usa tipo 15 ou mais hand traps, a chance de vir 2, 3 na tua mão é muito grande. Agora, se fosse assim, o Evil Twin seria meta quando chegasse. Ele não vai ser. Por quê? Porque, de novo, a jogada dele é muito visada, tá? E ele só tem 2 camadinhas de play, às vezes não alinha, e ele tem 2 camadinhas de play, mas você tem esse montão de tech card e você depende muito mais desse tech card do que algum deck deveria depender. No caso, como o meta tá muito aberto, essas techs às vezes nem alinham. Então, nem adianta ver elas vindo na tua mão, porque às vezes elas nem alinham. Você não tem retem follow com a tua jogada, nem nada do tipo. Então, acaba que você se fode. O Ignister, a mesma coisa. Esse deck, ele é o que tem espaço pra usar múltiplas hand traps, tá? Então você usa múltiplas dessas. É claro, essa é a abordagem adotada pelo deck do Paulo, por exemplo. 15 hand traps, a chance de vir 2 na tua mão é muito grande. E você tem 3 camadas de play gigantescas. 3 camadas de play, plus pot, enfim, é muito grande o que o deck é capaz de fazer. E aí, quando você vai sidear, se você perdeu o jogo, você sabe que vai primeiro, você coloca cartas injustas, sabe que vai segundo, tem espaço pra colocar essas coisas. Você pode tentar colocar essas coisinhas aqui, né, tipo Lightning Storm ou então Droplets. Lightning Storm é mais versátil, né, no Droplets aqui eu nem sei se eu confio nesse deck, mas enfim, é coisa nesse sentido. E as techs, claro, você tem pouco espaço, porque aqui tem 15, você vai ter que colocar alguma aqui e vai ter que colocar tipo aqui 2 hand trap no side, tá ligado? Mas assim, é o mais próximo que você pode fazer pra poder contornar os problemas do formato atual. Então, de novo, esse deck, ele é o mais confiável no momento, porque ele é quem tem, ele é o único deck que tem, tipo assim, 3 camadas de play, que você pode ter, né, você pode chegar às 3 camadas de play, tá, e ao mesmo tempo, você pode usar um montão de hand traps pra tentar segurar o cara. Poucos decks conseguem fazer isso. Pra você ter múltiplas camadas de play, você tem que abandonar, abrir mão de techs, de hand traps, por exemplo. O Virtual World tá usando Pupper Up pra tentar comprar cartas. Se você usar hand traps, você não vai conseguir, tá ligado? É coisa nesse sentido. O deck de Phantomite, se ele for segundo, ele perde todo mundo, tá ligado? Porque os decks são ruins pra poder quebrar campo. Então, você vai usar cartas pra tentar quebrar campo e isso não funciona. E, indo primeiro, claro, você ganha de todo mundo. E nenhum deck tem a capacidade de fazer o que esse deck aqui faz. O Ignister, por exemplo, é um deck que se assemelha, o Prankids, a mesma coisa. Mas eles são muito mais deficientes na quantidade de jogadas que eles conseguem fazer. Tudo bem, pra eles não conseguirem fazer as jogadas dele, os decks tem que tomar umas hand traps dos outros, tá? Só que o Ignister e o Prankids são muito mais frágeis as jogadas dele do que esses aqui, tá ligado?
que consegue construir a play dele com poucas cartas e aí assim tem espaço para um montão de decks, né? No caso do Prankids e do Ignista, você tem que... o Prankids ele precisa se ajustar para conseguir jogar em volta da deficiência que a Banlish colocou dele, e o Ignista é só frágil mesmo. O Ignista é realmente muito estranho e muito frágil, mas ele é quem tem, teoricamente, a política parecida com esse deck aqui. Mas, nem de longe, ele tem a quantidade de push que esse deck aqui tem. 3 camadas de play. O Ignista tem 2 hard draw, tá ligado? É isso. Uma que você tenta e outra se o cara te interagiu mal com você, ele te pune. Mas aí, entra a parada. O cara te dá um Veiled lá, um Dark Templar, você mama. A menos que você jogue em Topologic, que nem vem sendo tão popular assim. Talvez fique popular porque é uma forma de contornar. Mas, de novo, essa é a questão de por que o deck é tão legal nesse formato e que pode ser a melhor opção até quando chegar as cartas de Phoenix Enforcer. Na verdade, aí eu já não sei tanto. Porque o Phoenix Enforcer é uma carta muito opressiva até contra esse deck. Daí tem que ver formas de conseguir fazer isso, né? De como que você vai... de como que o teu deck vai conseguir lidar com a vinda do cara e lidar com a porra do Phoenix Enforcer que vai vir por trás. Porque aí é complicado, tá ligado? É complicado. Esse deck, a única forma que você tem de altar ele dessa forma é com o Shrug. Mas pra fazer o Shrug, você vai ter que passar por cima do Phoenix Enforcer dele, sabe qual é? E o Phoenix Enforcer vai matar o teu Tri-Brigade na mesa. Aí que entra a parada de ser bom você ter mais coisa dessa aqui. Mas o Phoenix Enforcer vai voltar, vai ter que lidar com ele de novo e todo turno tem que lidar com ele. Aí pode ser chato, tem que ver o quão bom vai ser o teu deck contra o Phoenix Enforcer quando ele chegar. Por enquanto, eu acho que esse deck é uma excelente opção, talvez a melhor que tem no momento, por causa dessa versatilidade, por causa da união de todas as coisas que os decks estão procurando ter no Yu-Gi-Oh! Atualmente. Esse deck é o que chega mais próximo de ter elas. Ainda não é o sonho, eu não gosto desse deck, mas ele parece ser, de fato, uma das melhores opções do momento. E é isso. Mas enfim, meus amigos, por hoje é isso. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta disso que você achou. Se gostou do vídeo, curte. Se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais!